Olá, queridos amigos, estamos de volta para mais um estudo do livro Ceifa de Luz. Nós estamos aqui, eu e o querido Dr. Aguinaldo, somando forças com a equipe de trabalho para esclarecer os nossos espíritos e dessa forma nós fortalecemos ainda mais a nossa fé, né? A doutrina espírita vem nos ensinar que a fé precisa ser raciocinada, né? De forma que a gente faça o que precisa ser feito com entendimento e causa. E a lição de hoje, que Emmanuel traz no Ceifa de Luz, é justamente sobre a fé. Alterações da fé. E quando a gente, e posso falar por mim, né, quando a gente bate o olhar no tema do capítulo, dá-se a impressão que Emmanuel vai falar da nossa fé. Não. Nesse capítulo ele vai falar da fé alheia e da forma como a gente precisa se comportar entre os altos e baixos da fé alheia. Paulo de Tarso, que é o mensageiro do versículo que Emmanuel vai utilizar para raciocínio, diz então para os romanos, para não nos deixarmos vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. O que significa dizer que diante das falhas alheias, diante dos distúrbios de comportamento e de fé das pessoas, nós precisamos preservar o bem em nós para tratá-las com o bem. Porque estamos todos, e Emmanuel cita isso logo no primeiro parágrafo, estamos todos diante de dificuldades e de problemas na vida que são necessários a nós outros para fortalecer os nossos espíritos, né? Então, assim como vez ou outra a gente dá uma vacilada na fé, as pessoas também. E a gente precisa aprender a lidar com isso, e essa é a lição da manhã que Emmanuel nos traz no dia de hoje. O Dr. Aguinaldo vai dar seguimento às nossas ideias e assim a gente vai aprendendo a lidar com as coisas como elas são. O próprio Emmanuel ele já havia dito, nesse mesmo livro, em outro capítulo, que a caridade ela tem que ser embasada na compreensão. E caridade é bondade, aceitação da pessoa como ela é e o perdão incondicional das ofensas. Mas às vezes a gente cria um parâmetro especial, vamos dizer, egóico, para fazer esse tipo de compreensão. E às vezes a pessoa está lá cheia de problemas, né? E que por conta disso ela nos trata de uma maneira infeliz, e a gente vai logo pensar, mas como? A pessoa me tratou dessa forma? Que absurdo, não é possível, não aceito que me trate assim. Mas a gente vai perceber que atrás daquele comportamento tem às vezes profundas dificuldades a envolver essa criatura. E por isso ela agiu assim. No estado de harmonia espiritual, de tranquilidade, de bonomia, essa pessoa não teria esse comportamento. Mas como a gente não sabe o que está acontecendo, a gente já vai logo dizendo, não, mas não aceito que me trate assim. E é exatamente isso que o nosso Emmanuel está dizendo, é a compreensão. Vamos compreender essa pessoa como um ser imperfeito, que tem a sua problemática, que às vezes está atravessando uma fase difícil e que nos tratou dessa forma. E lembrando aqui o nosso Gandhi, que ele disse que ninguém deve perdoar ninguém, porque ninguém deve se sentir ofendido a ponto de ter que perdoar, não é? Então, vamos analisar o Evangelho preconizando o perdão, e eu sempre coloco uma frase que para mim é lapidar. Não é comigo, deixa para lá, ele falou, disse, mas quem sabe ele está lá com a sua problemática e eu vou cuidar da minha vida. Isso é a recomendação do Emmanuel, para a gente analisar o comportamento da pessoa antes de fazer um julgamento e às vezes até partir para a represália. Vencer o mal com o bem é exatamente isso, é você compreender a pessoa, passar por cima, dizer não é comigo e seguir em diante, não ficar preso àquela atitude infeliz que tem uma justificativa que nós não conhecemos. O senhor tocou na palavra mais adequada, que é julgamento, né? E o Senhor Jesus insistiu muito para que nós não usássemos de julgamento, não julgássemos ninguém.
E por que que o Senhor diz isso, nos orienta a isso? Porque cada um de nós tem um caminho todo pessoal trilhado. E como as pessoas não trilharam o nosso caminho e nós não trilhamos o dela, nós não temos como alcançar tudo aquilo que ela viveu com clareza, com justiça. E por isso mesmo a gente vai usar de uma argumentação falha para julgar a pessoa. Então, quando a gente analisa a vida alheia e emite uma condenação, entre aspas, né, ou a gente define uma pretensa solução para a situação, a gente está observando segundo a nossa ótica, a nossa estrutura, a nossa experiência. E é justamente aí que mora o orgulho, porque nós sabemos que passamos por determinada situação que nos trouxeram até aqui, mas a pessoa não. E a gente não admite que ela faça errado. E isso é mostrar-se melhor do que ela, querendo ser dono da verdade. Então o orgulho faz parte ainda da nossa personalidade e ele vai se mostrar presente quando a gente começa a julgar as pessoas e criticá-las. Ao invés de ajudá-la a se recuperar, dela se orientar, né, nós até prejudicamos um pouco mais. E com isso, evidentemente, nós estamos criando situações complexas para nós lá na frente, porque a cada um sempre vai ser dado segundo as suas obras. O Senhor Jesus insistiu muito que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem, né? Ou seja, se nós não exercitarmos aquilo que o amor vem pedir para nós, nós vamos acabar não entendendo a forma como as pessoas reagem às diversas situações nas quais elas estão envolvidas. Porque todos nós temos situações difíceis. Se nós já conseguimos vencer essa ou aquela, tem muitas pessoas que não. Mas nós outros também falhamos em muitas outras situações ou quando se dificulta ainda mais as problemáticas que a vida nos apresenta. Precisamos vencer, portanto, o orgulho que há em nós. E antes de nós nos deixarmos levar pelo mal que pode prejudicar ainda mais a pessoa, né, diminuindo ainda mais a sua fé, porque essas pessoas às vezes olham para nós de uma forma a serem incentivadas pelo nosso próprio comportamento, se for positivo. Se não for positivo, para elas vai ser pior. Então, de que forma a gente está impactando na vida alheia? Nós estamos impactando para que as pessoas tenham em nós solidariedade, aceitação, entendimento e com isso adquiram um impulso a mais para a renovação? Dessa forma, a gente começa a vencer o mal que existe dentro de nós próprios. Porque a nossa própria fé ainda não é uma fé que nós poderíamos dizer, vamos dizer assim, de tal forma coesa que a gente passaria por qualquer problema nesse mundo aqui. Nós ainda temos muito para enfrentar e muitas fragilidades para vencer. E as pessoas muito mais. Nós estávamos falando outrora sobre o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é feito dentro da casa religiosa, qual seja. É quando a pessoa se aporta pedindo uma ajuda frente a uma problemática que ela está vivendo. E ali a pessoa calmamente, já imbuída desse propósito de atender, de orientar, vai conversar com essa pessoa e vai lhe dar subsídios para que ela se organize diante da sua problemática. Isso é até muito fácil, porque ali tem a ajuda dos benfeitores, tem um clima especial dentro da casa religiosa, a pessoa ali está receptiva. Então, isso aí é muito fácil. Agora, será que nós estamos prontos para dar um atendimento fraterno a essa pessoa, onde ela esteja, em que situação ela se encontre? É bom que a gente pense nisso, porque é exatamente nisso que está o mérito, é na dificuldade. É perceber que aquela pessoa está angustiada, está com dificuldade, às vezes está doente, às vezes está com uma problemática na conjugalidade, às vezes está enfrentando uma situação financeira muito difícil, às vezes conflitos, quais sejam, com outras pessoas. Não seria hora de, ao invés de levar adiante a ofensa, repensar e procurar dar uma força para essa pessoa? Perguntando, escuta, você está bem? Porque quando a gente pergunta, você está bem? A pessoa dá vamos dizer assim, uma segurada, né? Porque enquanto você começa a falar e justifica
o seu posicionamento, a sua verdade, está um clima preparadíssimo para a briga. Mas quando você chega para a pessoa e diz assim, escuta, esse comportamento seu não condiz com a sua pessoa, você está bem? Posso ajudar em alguma coisa? Desmonta a pessoa. E aí então ela talvez se sinta motivada a conversar, escutar e até ser atendida naquele momento crucial da sua vida. Porque nesse momento, às vezes a gente funciona como um balde de água num palito de fósforo. A gente joga água e apaga o fogo. Porque se deixar um palito de fósforo atiçar um fogaréu, aí a coisa complica. E imaginemos se além desse foguinho jogar um balde de pólvora, aí então a coisa complica mais ainda. Então o que o Emmanuel está nos chamando a atenção é para que a gente procure ajudar essa pessoa, ao invés de censurá-la, de agredi-la de alguma forma, ou verbal, ou psicológico, ou até fisicamente, né? Procurar ajudar essa pessoa. Esse é o nosso papel. Jesus sempre esteve junto das pessoas necessitadas e nunca agrediu ninguém. Sempre com a fala mansa. Quando ele foi esbofeteado por aquele jovem dentro da casa do Anás e Caifás, ele pergunta ao jovem, por que você me bateu? Olha, Jesus, imaginemos Jesus, ser perfeito, ser esbofeteado por um jovem. Por que você me bateu? É porque você respondeu de uma maneira deseducada para o sumo sacerdote. Jesus, não. E Jesus havia dito exatamente, diante da pergunta do sacerdote, o que você tem feito? Qual é a sua proposta? Jesus disse assim, olha, minha vida é pública, o que eu faço todo mundo está vendo, é só você procurar analisar. Foi essa a resposta dele, foi o suficiente para o rapaz lhe dar um tapa. E Jesus calmamente disse, meu filho, por que você me bateu? Por que você respondeu ao sumo sacerdote? Então me mostre o meu erro. E não falou mais nada. Eu fico pensando naquele rapaz que ficou passando pela cabeça dele durante séculos, porque bater no rosto do Senhor é realmente muita arbitrariedade e muita responsabilidade, muita consequência advinda por conta dessa atitude infeliz. Então, às vezes a gente tem o gatilho da memória, que é 5 segundos, que o inconsciente age na nossa vida de relação, superando o consciente. E é nesses 5 segundos é que a gente tem uma atitude extremamente agressiva e infeliz às vezes. Por isso se diz, conta até 10. É hora da gente pensar um pouquinho mais, olha, o que eu devo fazer agora nessa situação? E procurar seguir a proposta de Jesus. Por que você me bateu? Me mostre a falha, o erro. Senão, a pessoa parte por revide, as consequências são indizíveis. Cada um sabe onde o preguinho está ferindo o seu pé com um sapato desgastado. Só que a gente não sabe que tem um preguinho no sapato dele e acha que ele está muito bem estruturado e às vezes não está. Precisando de ajuda, clamando por ajuda. E o sofrimento alheio nunca não é por nós bem avaliado, né? A gente não está na pele da pessoa. Mas em se tratando de fé, nós vamos encontrar no Evangelho algumas situações bastante interessantes para a nossa análise. Aquela mulher que havia 12 anos carregava consigo uma hemorragia, ela tinha uma confiança enorme de que se ela pelo menos tocasse nas vestes do Cristo, ela seria curada. E sabendo que o Senhor estava nas proximidades, ela se infiltra em meio à multidão, porque o Senhor estava sempre rodeado por uma multidão de pessoas, ou buscando ouvi-lo, ou buscando para solucionar os seus problemas físicos. E ela toca nas vestes do Cristo. O Cristo reconhece que ela atraiu energias dele, ele interrompe a sua caminhada, questiona quem foi que lhe tocou, e ele se volta e a mulher está curada de joelhos. E ele disse para ela, mulher, a tua fé te curou. Então aquela mulher tinha uma confiança tal na providência divina e na atuação do Senhor Jesus que foi suficiente para impactar no funcionamento corporal dela.
É um exemplo muito interessante a ser analisado no campo da nossa própria vivência com a nossa condição biológica. Diante das nossas enfermidades, qual tem sido a nossa fé? Qual tem sido a fé alheia, que é onde a gente pode participar positivamente? Uma outra passagem muito interessante é aquela em que o centurião se apresenta ao Senhor pedindo para que ele cure um seu funcionário, um seu ajudante de ordens dentro da sua casa. E o Senhor se predispõe a ir até a casa dele. E ele disse que não era necessário, que bastaria o Senhor Jesus dizer para ele ser curado que ele seria, que ele não era digno de receber o Senhor na casa dele. E o Senhor vai dizer que em toda Israel não havia visto nenhuma fé como aquela. Ora, o Senhor está dizendo que um centurião, que era um militar, tinha mais fé do que todos os outros moradores da Judéia inteira. Mas todos os outros nós estamos aqui tendo que considerar que ele está falando dos religiosos, ele está falando dos seus seguidores mais próximos, incluindo aí os apóstolos. Pois houve uma oportunidade em que um pai aflito apresenta a Jesus um filho que estava sendo subjugado por um espírito que queria matá-lo, jogando ele na água e jogando ele no fogo. E os apóstolos mais chegados não conseguiram curar aquele garoto, expulsando a entidade espiritual. E perguntaram para o Senhor Jesus por que eles não conseguiram. E o Senhor disse: por causa da vossa pouca fé. Então percebamos, meus amigos, que a fé é uma conquista pessoal. A fé é uma conquista de cada um de nós diante dos embates da vida. Com a possibilidade do Consolador prometido, a doutrina espírita, nós estamos nos esclarecendo sobre todas as coisas, como predisse Jesus, mas ele também predisse que nós haveríamos de ter que lembrar as coisas que ele disse. O que significa dizer que a nossa fé ainda está em processo de desenvolvimento. E mesmo nós que envergamos essa ou aquela posição nas organizações religiosas, nós vamos encontrar pessoas que não são nem mesmo religiosas, que têm uma confiança na vida, uma fé muito maior do que a nossa. E assim como a gente quer ter a nossa fé respeitada, as pessoas também querem ter a sua fé respeitada. Por isso mesmo é necessário nós que estamos nas fileiras da doutrina espírita, nos instruirmos cada vez mais acerca do mecanismo da vida e qual é a nossa posição nele, mas nunca nos esquecendo que a vida de relação é uma necessidade. Kardec vai estudar a vida de relação no capítulo Lei de Sociedade, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós precisamos uns dos outros, tanto os fortes quanto os fracos, vai dizer os benfeitores espirituais para nós outros. O que significa, ainda uma vez, que nós precisamos respeitar as pessoas como elas são e como elas estão. Porque muitas dessas pessoas que a gente acha que nem tem fé, enfrentam as dificuldades da vida com muito mais galhardia do que nós outros que conhecemos muito do Evangelho. E falo isso por experiência pessoal. Então, dessa forma, mais do que nunca, a gente precisa aprender a lidar com as pessoas, né? E esse é um desafio constante, porque as pessoas são tão diferentes entre si e nós teremos que nos adaptar a essas diferenças, tratando as pessoas do jeito que elas são. Não dá para igualar todo mundo. Nós teremos que descobrir um jeito de tratar com A, com B, com C, da forma como elas são, o que passa a ser um exercício para o nosso espírito. Vai dilatar o nosso entendimento com relação à personalidade humana, ao comportamento humano, melhorando a nossa própria condição existencial. Então, uma coisa pela outra, o exercício no bem, no entendimento alheio e na aceitação do próximo é benefício para nós mesmos. Ou seja, estaremos fazendo o bem para nós mesmos e, com isso, avançando no desenvolvimento dos nossos espíritos, né? A gente precisa compreender a toda a mensagem do Senhor Jesus, ela vem para cada um de nós a nível pessoal. Ela é geral, sim, porque somos todos espíritos em evolução, mas cada um de nós vai recebê-la em cima daquilo que necessita ou em cima daquilo que tem condições de colocar em prática. O que está à frente de tudo sempre será a precipitação, como bem disse o Dr. Aguinaldo, o raciocínio, a lógica. Precisamos fazer uma análise de que forma nós temos nos comportado diante das condições alheias, não julgando as pessoas e sim buscando um jeito de ajudá-las. E pior que a gente nunca entende que todo elemento para ser burilado, ele tem que ter um instrumento apropriado, né?
No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá o bem e o mal sofrer. E lá o benfeitor vai dizer que para cada doença tem um remédio. Se a doença é grave, o remédio também tem que ser mais positivo. Então, assim, nós precisamos das pessoas para estarem nos curando as mazelas da nossa alma. Quando a gente tem a impaciência, tem que achar alguém que nos faça esperar, para a gente desenvolver a paciência. Quando a gente tem muito orgulho, às vezes precisa alguém nos colocar numa situação de vexame, de situação constrangedora, para a gente baixar um pouco esse orgulho. Se a gente tem muito egoísmo, sempre tem que aparecer alguém que nos peça alguma coisa para a gente começar a doar, num desinteresse pessoal, procurando assistir essas pessoas. Se a gente tem muita vaidade, às vezes uma doença que nos mutila, contribui para nós. Eu mesmo conheci uma moça que era muito vaidosa, sofreu um acidente e ficou extremamente mutilada na face. E nisso ela entrou numa conturbação muito grande, porque ela jamais podia se ver feia desse jeito. Ela achava que ela tinha que estar sempre muito bonita. Porque a vaidade estava transcendendo a sua condição espiritual. E com isso a misericórdia divina achou por bem que ela tivesse essa experiência. Então, nessa relação com as pessoas, via de regra, Deus coloca as pessoas certas para nos ajudar a vencer as nossas intempéries, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. E o que realmente não acontece é a gente ter esse entendimento, que o Navarro falou de fé. O Emmanuel analisa a fé como definição no Consolador, pergunta 354, ele fala exatamente isso. Ter fé é dizer eu sei, não é eu creio, né? Então é saber que aquela pessoa está ali para nos dar a oportunidade de nós crescermos, progredirmos, melhorarmos, e não ficar fazendo juízo em causa alheia, porque quase sempre a gente quer colocar como dono da verdade, e a verdade transcende. Dizem os benfeitores que tem o tamanho da luz de Deus. Não vamos estar de porta dessa verdade tão cedo. Mas dentro dessa lógica da fé, do entendimento, nós precisamos estar analisando as situações. Cada situação é uma situação. Tem pessoas que têm comportamentos absurdos diante de uma pequena coisa. E tem outros que têm situação, vamos dizer, uma atitude extremamente feliz diante de uma situação extremamente grave. Isso é de acordo com a bagagem de cada um. Mas, de qualquer forma, dá a nós o dever de lecionar para essa criatura a resignação, a indulgência, a compreensão, a paciência, a tolerância e assim por diante. E não ser um agravante na vida dessa pessoa. É que o Emmanuel chama a nossa atenção. Vamos auxiliar ao invés de prejudicar mais ainda. Se a pessoa já está agindo daquela forma, porque está com um problema muito grande a ser resolvido, nós acrescentamos um outro, que é a nossa atitude infeliz de incriminá-lo e até mesmo partir para uma represália. A proposta do Paulo é vencer o mal com o bem. O bem tem que ser uma constante em nossa vida. Eu falo que o Evangelho, eu poderia resumir o Evangelho em 3 frases, que a primeira não é comigo, é o perdão. Se a pessoa me agrediu, não é comigo, deixa para lá, vou continuar a minha vida. A segunda é viver o dia de hoje, o momento, não ficar preso numa situação que já aconteceu e às vezes ficar voltando a criticar, a violentar, às vezes a pessoa por conta daquela atitude infeliz. Ou seja, viver o dia de hoje, ontem já foi, amanhã eu não sei. E a terceira frase seria bem sempre, mal nunca. Se nós usarmos essas 3 frases, nós estamos vivendo o Evangelho ipsilite, de ponta a ponta. É só uma questão de refletir a respeito. Aproveitando o gancho dessa frase, dessa colocação do Dr. Aguinaldo, vale a pena lembrarmos de Francisco de Assis, né? Quando ele diz que a gente precisa pregar o Evangelho, a tal ponto que, se for necessário, usar as palavras. O que ele está querendo dizer? Que através do nosso comportamento, da nossa posição diante da vida, dos nossos exemplos, nós somos vistos.
E com isso as pessoas vão se fortalecer, vão se esclarecer, vão se sentir prontas para vencer as dificuldades da vida. Então não é uma questão de palavras, é uma questão de presença, de atitudes. E vale lembrar, para encerrarmos, porque o nosso tempo está se esgotando, do Livro dos Espíritos, quando ele nos diz que nós não só somos responsáveis pelo mal que praticamos, mas também pelo mal que resulta do bem que não fazemos. Então, nós precisamos trabalhar sempre no bem. Com isso, nós vamos fortalecer a nossa fé e ajudar a fortalecer a fé alheia. Nosso muito obrigado a todos. Fica aqui o convite para a próxima semana estarmos juntos para mais um capítulo do Ceifa de Luz. Muita paz.